Agora nós vamos a Brasília porque a Bharat Biotech rescindiu o contrato com a Precisa Medicamentos para a venda de vacinas contra a Covid-19. Larissa Alvarenga, essa informação é muito importante num momento em que a Precisa Medicamentos praticamente acabou de ser questionada ali na CPI da pandemia. Conta pra gente essa história. Sem dúvidas, viu, Cine? A negociação da vacina Covaxin, está ali na mira da investigação dos senadores, lá no Senado Federal, na CPI da pandemia. O anúncio da farmacêutica indiana foi feito hoje e na nota da Bharat Biotech diz que o efeito desse rompimento é imediato. A empresa, vamos lembrar aqui, tinha um acordo com a Precisa Medicamentos para a venda da vacina Covaxin no Brasil. Só que uma negociação com o Ministério da Saúde despertou suspeitas e passou a ser investigada pela CPI da pandemia e pelo Ministério Público Federal. Caroline Rosito já vai aparecer aqui com a gente, vai trazer mais detalhes, né, Caroline, sobre o rompimento desse acordo, todos os detalhes para a gente. Um ótimo dia para você. Oi, Larissa, bom dia para você, bom dia a todos. Esse anúncio saiu agora há pouco. A Bharat Biotech decidiu, portanto, cancelar um memorando de entendimento, com a Precisa Medicamentos, essa empresa que era intermediária na venda da Covaxin aqui no Brasil. Esse contrato foi fechado no dia 24 de novembro do ano passado e com o objetivo justamente de trazer a vacina aqui para o Brasil e incluí-la no Plano Nacional de Imunização, o cronograma de vacinação do governo federal. Em nota, a Bharat informou que essa rescisão tem efeito imediato, mas mesmo com a saída da intermediária, a empresa, a fabricante, vai continuar em contato direto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para continuar ali as negociações para ter acesso, o aval, a autorização para o uso emergencial e futuramente até definitivo desse imunizante aqui no Brasil, que não aconteceu até o momento. No documento, a empresa nega qualquer envolvimento, qualquer participação no suposto esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina aqui no Brasil. Esse assunto, a gente lembra, veio à tona durante o depoimento dos irmãos Miranda lá na CPI da pandemia, do deputado federal Luiz Miranda, o irmão dele, servidor do Ministério da Saúde, que acusaram a Precisa Medicamentos justamente de participar desse esquema de corrupção envolvendo uma compra superfaturada da Covaxin para o Ministério da Saúde. Depois dessa polêmica toda, inclusive, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo federal, o Ministério, não iria mais negociar e incluir a Covaxin no Plano Nacional de Imunização. A gente procurou a Precisa Medicamentos, agora há pouco saiu essa nota por parte da Bharat Biotech, mas ainda não tivemos uma resposta dessa empresa intermediária. Eu volto com vocês. Ok, Carol, muito obrigado pelas informações. Se você receber alguma resposta, então, desses pedidos que vocês fizeram, nos chame aqui ao vivo para a gente avançar neste assunto. Mas a gente já vai discutir agora, inclusive com o Gustavo Uribe, que chega ao vivo, Uribe que já entrou com a apuração dessa história toda aí. Uribe, isso pode mudar, inclusive, os rumos da CPI logo depois do recesso, assim que os trabalhos forem retomados? Sim, a depender do G7, que é o grupo de senadores independentes de oposição, não mudará em nada. Eu conversei há pouco com o Omar Aziz, que é o presidente da CPI da pandemia, e ele me disse que haverá uma reunião neste final de semana para definir o cronograma de convocações e depoimentos da CPI na volta do recesso. Francisco Maximiano, que é o diretor da Precisa Medicamentos, que fazia a mediação desse contato com a Covaxin, será um dos primeiros a ser ouvido. E mais, a CPI planeja convocar na primeira semana uma espécie de acareação entre Manuela Medrades, que é a representante da Precisa Medicamentos, que mediou esse contrato da Covaxin, com o Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, a respeito das invoices, ou seja, aquelas faturas na compra dessas vacinas. Luiz Ricardo Miranda disse que a primeira invoice ele teve acesso a ela no dia 18. E aí, Manuela Medrades diz que, na verdade, foi no dia 22. Por que essa informação é muito importante, Cine? Porque os irmãos Miranda foram ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada no dia 20, levando essa invoice, ou seja, essa fatura
que tinha uma série de erros, segundo William Santana, também funcionário do Ministério da Saúde, como pagamento antecipado das vacinas, como nomes errados, valores e quantidades de vacina equivocados. Então, essa acareação já deve ocorrer na volta do recesso. Então, a rescisão do contrato, Caio Junqueira, nosso analista, já tinha dado a informação que já havia uma suspensão dessa compra pelo Ministério da Saúde. Agora se confirma também a rescisão do contrato da Bharat Biotech com a Precisa Medicamentos. Não deve mudar em nada as investigações da CPI da pandemia. Inclusive, esse assunto deve ser preponderante na primeira semana de retorno da CPI da pandemia, agora em agosto. Agora, Uribe, rapidamente, né? A Bharat Biotech fez questão de dizer que vai continuar as tratativas com o Ministério da Saúde para tentar a inclusão dessa vacina. Agora, o próprio Ministério da Saúde já disse que não pretende mais incluir no PNI a Covaxin, né? Exatamente, porque a Anvisa deu uma série de restrições, assim como deu para a Sputnik V. Restrições, por exemplo, que ela só pode ser usada em população adulta, saudável, em uma determinada quantidade e em capitais. Então, são muitas restrições para uma compra em larga escala, como se pretendia. Hoje, o foco do Ministério da Saúde tem sido na Pfizer, na Janssen, na AstraZeneca e na Coronavac. Essas duas vacinas, então. Agora, porque há uma previsão, e é importante a gente lembrar, que agora em outubro, o Brasil produz uma vacina da AstraZeneca 100% nacional, sem depender mais dos insumos da China. E também o Instituto Butantan produzirá uma Coronavac 100% nacional e está em fase de testes da Butanvac. Então, se nós tivermos 3 vacinas, no caso, 100% nacionais, nós não dependeremos mais, pelo menos até agora, neste primeiro momento, da Covaxin nem da Sputnik V em larga escala no país.